Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense chamado Até a Morte. E para acompanhar mais resumos como esse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, beleza? Então um alerta de spoilers a seguir. Emma está olhando pela janela para a cidade, enquanto Tom diz que está pensando nela. Eles tomam uma bebida juntos e ele fala o quanto se importa com ela, mas ela diz que não pode seguir em frente com isso. Emma termina o caso deles, mesmo que Tom implore a ela para que não faça isso. Enquanto ela está saindo, ele implora para vê-la mais uma vez no dia seguinte, mas Emma diz a ele que não pode porque é o aniversário dela. No dia seguinte, Emma entra em um prédio e vai diretamente ao escritório do seu marido. A assistente dá flores a ela e lhe deseja um feliz aniversário. Dentro do escritório ela encontra um arquivo em cima da mesa, ela o abre e olha através dele. Depois vê a foto do homem que a assaltou e a atacou. Emma tem um flashback do ataque, então seu marido Mark entra e começa a falar sobre o vestido dela, dizendo que tem tempo para ela vestir o que ele gosta. Ele encontra a foto na mão dela e diz a ela que isso só vai desencadear sua ansiedade. Mark explica que tem um arquivo porque a liberdade condicional do agressor está sendo revogada. Ela pergunta se ele sente falta de ser promotor público, ao invés de ser um advogado que tira homens como seu agressor da cadeia. Ele responde dizendo que prefere o dinheiro. Os dois pegam um elevador quando Tom se junta a eles no próximo andar. Eles falam sobre a época em que Emma e Tom se conheceram e cada um tem uma história diferente. Mais tarde, o casal tem seu jantar de aniversário. Mesmo que Emma não queira sobremesa, Mark pede uma para ela. Ele dá a ela um colar feito de aço porque é o aniversário de aço deles. Um casal fica noivo no restaurante e ele comenta que ela estava feliz com uma garota em um determinado momento. Emma lhe dá seu presente, que é um par de ingressos para o Super Bowl, que ele odeia. Ele coloca o colar nela e lhe deseja um feliz aniversário. Na próxima cena, Emma está no banheiro quando ouve a garota chorando lá dentro. Ela diz à garota que, embora tenha dito que sim, isso não significa que ela seja obrigada a se casar com o cara. A garota a repreende, então Emma a parabeniza por seu noivado. Eles saem do restaurante e a garçonete encontra os ingressos do Super Bowl como gorjeta. No lado de fora, Mark diz a ela que tem mais uma surpresa que espera por ela. Mais tarde, eles são vistos dirigindo para algum lugar e a Emma está vendada. Ela quer tirar a venda, mas ele não permite que ela tire. Logo ela tira a venda e repara que eles estão chegando a uma casa do lago, que ele havia preparado para eles mais cedo. Mark pensa que eles podem reacender seu casamento lá. Dentro da casa há uma mensagem para ela sobre a mesa com os votos de casamento. Ela segue as pistas que ele a deixou pela casa e chega a um quarto escuro com fotos deles. Há um toca-discos pronto para que ela ligue e quando ela ouve a música, ela ri e vai à procura de Mark no segundo andar. Emma o encontra em seu quarto esperando por ela com champanhe. Mark pede desculpas por não ser um bom marido. Ele diz a ela que esse aniversário é apenas o passo inicial para consertar o casamento deles. Com isso eles dormem juntos. Na manhã seguinte, Emma acorda percebendo que está frio no quarto. Ela rapidamente descobre que Mark se algemou a ela e fica chateada com isso. Ele se vira e tira sua própria vida. Emma em choque o empurra e cai sobre a cama com ele. Ela entra em pânico e começa a puxar a corrente. Após um breve momento, ela se acalma e arrasta o corpo até um telefone fixo, mas ele está fora de linha. Emma vê a arma e tenta atirar na corrente, mas não há mais balas dentro. Então ela deixa a arma cair debaixo da cama. Ela tem a ideia de arrastar o corpo para o armário e vê que a única roupa que tem é seu vestido de noiva. Nisso, ela descobre um cofre atrás dele. Em seguida, ela é vista vestindo a camisa ensanguentada de Mark e arrastando o corpo no vestido. Quando ela tenta puxá-lo escada abaixo, ela acaba escorregando e os dois caem. Emma consegue chegar à cozinha, mas descobre que Mark submergiu seu telefone na água. Ela ainda tenta ligá-lo, mas não tem sucesso. Emma anda pela cozinha à procura de algum tipo de lâmina, mas não encontra nada. Ela também verifica dentro da lata de lixo e acaba encontrando as chaves do carro de Mark. A seguir, ela é vista usando todas as roupas dele e arrastando o corpo para o carro através da neve. E quando consegue chegar nele, ela entra no carro e dá partida. O veículo até funciona por alguns instantes enquanto ela tenta aquecer as suas mãos, mas rapidamente o carro desliga. Mark também retirou o combustível do carro. O rádio ainda está tocando e é uma gravação dele dizendo a ela que sabia sobre ela e o Tom. Emma arrasta o corpo de volta para casa e lava o rosto dela que estava coberto de sangue.
Através do espelho, ela vê o colar que ganhou e tenta tirá-lo, mas não consegue desamarrar. Na cena seguinte, ela vai verificar o porão e também não há ferramentas lá embaixo. Emma então arrasta o corpo pela escada acima, determinada a sair dali. Uma vez fora do porão, ela ouve algo na sala escura, e quando ela vai verificar, vê que todas as fotos foram trocadas. As fotos agora são dela e do Tom, assim como a que foi tirada dela após o ataque que sofreu. Emma se vira e vê uma grande foto do seu agressor. Ela vai até um gravador e o liga ao lado dele. Se trata de uma gravação de seu marido e a entrevista após o ataque, antes de se casarem. Nisso, Emma tem um flashback do ataque. De repente, ela ouve um carro do lado de fora e alguém vindo até a porta. Batem na porta e ela a tranca rapidamente. Porém é o Tom que está em sua frente, dizendo a ela que recebeu uma mensagem pedindo ajuda. Ele percebe o sangue na camisa dela e ela diz a ele que não enviou nenhuma mensagem. Logo, Emma abre a porta e explica o que aconteceu. Tom diz a ela que toda a transportadora de Mark estava pegando fogo. Ele pergunta se ela ligou para a polícia e depois tenta explicar o que tudo isso parece. Emma diz a ele para chamar a polícia porque ela não suporta mais ficar acorrentada ao corpo. Quando Tom sai para pegar seu telefone no carro, eles veem outro carro se aproximando. Ela acha que eles devem correr, mas ele diz que pode lidar com isso e sai, pedindo que ela tranque a porta. O carro chega e um homem chamado Jimmy se aproxima de Tom, dizendo que ele está lá para consertar um cano quebrado. Tom se oferece para pagar a ele o que ele cobraria pelo trabalho apenas para ir embora, mas Jimmy insiste em entrar e usar o lavatório. Quando Tom não se mexe e pede para ele sair, Emma se esconde e outro homem sai do carro. Ele se aproxima e apunhala o Tom. O segundo homem, chamado Bob, entra na casa primeiro e olha em volta. Emma o reconhece como seu agressor. Jimmy fica muito chateado por Bob ter matado Tom e pede desculpas a ele enquanto ele dá seu último suspiro. Ele implora para Bob sair, mas ele lembra que eles precisam encontrar Emma primeiro. Os dois vão à procura dela. Bob vê a bagunça no quarto e encontra o cofre, já Jimmy vê a trilha sangrenta pela casa. Emma arrasta o corpo para o barracão do barco, mas Jimmy vê o rastro que leva até lá e o segue. Emma logo encontra uma hélice de barco. Ela tem a ideia de cortar a mão de Mark para se soltar dele, e quando Jimmy entra no barracão, ela consegue se esconder antes que ele a veja. Ele olha em volta e quando ele vê o corpo, corre imediatamente para casa para buscar seu irmão. Ambos voltam para o barracão, mas só encontram o corpo lá. Emma está escondida debaixo do barco e os escuta falando. Bob reconhece Mark como o cara que os contratou e ele diz a Jimmy que eles precisam encontrá-la para obter o código do cofre. Eles saem e Emma amarra seus pés com pedaços do vestido. Depois encontra a gasolina. Os irmãos voltam para casa. Jimmy diz a Bob que eles não podem abrir o cofre e que ele precisa de uma impressão digital, assim como a combinação. Logo vemos que Emma está arrastando a gasolina para o carro quando quase é pega por Jimmy, que vai até o barracão para pegar o corpo de Mark. Por fim, ela consegue levar a gasolina para o carro e começa a bombear para o tanque. Bob a ouve na garagem e vai atrás dela. Emma ouve ele chegando e se esconde bem a tempo. Quando ele entra, ele encontra a gasolina, mas não ela. Emma consegue escutar seus passos debaixo do carro e quando ele estoura os pneus, ela corre para casa, quase sendo apanhada por Jimmy novamente. Ela entra no porão e Bob a segue até lá. Emma fica presa na escadaria entre Bob no porão e Jimmy na frente da porta. Quando eles começam a se aproximar dela, ela ativa o alarme do carro, fazendo com que eles vão para longe. E enquanto os dois estão no carro, ela vai até a casa e se despede do Tom. Os irmãos discutem lá fora, mas Bob convence Jimmy de que eles deveriam terminar o trabalho e lhe diz também que Emma provavelmente ainda está na casa. Quando eles entram, eles veem que ela levou o casaco e os sapatos de Tom. Bob vai então verificar lá em cima e Jimmy fica no primeiro andar aguardando. Uma vez lá em cima, Bob ouve um barulho no sótão e o segue. Ele acha que encontrou Emma quando ela de repente o acerta na cabeça. Jimmy logo os ouve e encontra Bob. Ela consegue bater nele também e o tranca em um quarto. Emma corre para fora até o carro de Tom, mas Bob chega até ela. Ela até consegue ligar para a polícia, mas a chamada dura apenas um segundo. Bob diz a Jimmy para levar o corpo lá em cima e depois nocauteia Emma. Na cena seguinte, Emma acorda acorrentada ao Mark novamente. Os irmãos preparam o cofre, mas ela diz a eles que não sabe a combinação. Bob prende Emma e diz a ela que a combinação é o dia em que Mark a pediu em casamento.
Ela não quer contar a data porque acha que ele vai matá-la logo em seguida. Bob então ameaça ela a cortar os dedos dos seus pés, mas Jimmy não concorda com o que ele está fazendo e tenta impedi-lo. Bob o afasta e ele encontra a arma que Emma deixou cair. Ele aponta para seu irmão e diz a ele para parar, depois o faz deixar a faca e ficar ao lado do cofre. Jimmy e Emma chegam a um acordo para que ela dê a combinação depois que ele atirar das algemas. Quando isso é feito, Bob arrasta o corpo de Mark para o cofre, usa sua impressão digital e a combinação, assim abrindo a porta. Mas infelizmente, os diamantes que ele esperava encontrar lá dentro não estão lá, apenas uma serra com uma mensagem onde encontrá-los. Com essa mensagem, eles descobrem que os diamantes estão no colar da Emma. Jimmy tenta abri-lo, mas Bob perde a paciência e quer cortar a cabeça dela e então conseguir o colar dessa maneira. Ele pega a arma e derruba Jimmy, mas quando ele tenta atirar em Emma, ele percebe que não há balas dentro da arma. Ela pega a faca para tentar algo, mas ele a prende novamente. Jimmy tenta impedi-lo e os dois lutam, até que Bob empurra seu irmão para um cabide, dando um fim nele. Ele fica furioso e vai atrás de Emma, dizendo a ela que é tudo sua culpa. Eles brigam e ele dá um golpe em sua perna. Quando ele vai esfaqueá-la novamente, ela esquiva, pega uma ferramenta pesada e o acerta com ela. Ela escapa e Bob vai atrás dela novamente, porém dessa vez ele é o único algemado a Mark. Bob desce as escadas e ela foge para o carro. Ele eventualmente a segue e ela tenta passar por cima dele, mas acerta o corpo de Mark e depois bate em outros carros. Quando ela não consegue empurrar os carros, ela volta para a garagem e atropela Bob. Ela perde o controle total do carro e se choca com um barracão do barco. Nisso, ele vai atrás dela e a encontra se arrastando para o gelo. Bob puxa o corpo de Mark com ele, mas ainda consegue alcançá-la. Eles lutam mais uma vez e ela o esfaqueia. E durante isso, o gelo acaba quebrando e todos caem na água gelada. Emma tira a faca do ombro dele e o acerta novamente, só que agora em seu olho, finalmente escapando dele. Ela nada até o topo, mas não consegue quebrar o gelo. De repente, ela apunhala o gelo por baixo e consegue sair. E quando está deitada no gelo, ela tira seu anel e o joga na água. Logo, Emma ouve os alarmes da polícia que já está a caminho. Assim, encerrando o filme. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado dessa história. Inscreva-se no canal para acompanhar mais resumos como esse e também deixe o seu like para nos apoiar. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e até logo.